Fala, turma! Boa noite a todos. Sejam aí todos bem-vindos ao nosso workshop Migração, Máquinas Virtuais e os seus workloads para o Azure. Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo vendo aqui o portalzinho do Azure? Tudo certo? Todo mundo pronto? Vamos começar? Show de bola! Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Então, o nosso tema hoje é primeiro, né, um tema que está em alta, né? Então, muitas empresas hoje elas estão passando por esse processo, né, de migração dos seus recursos para o Azure, e a gente vai ver como que a gente faz isso de uma maneira segura, como que a gente faz isso utilizando uma ferramenta que é a ferramenta que é recomendado para a gente fazer essas migrações, que é o Azure Migrate. Essa solução vocês vão ver quando a gente for acessar ela é uma ferramenta que ela migra muito mais coisa do que simplesmente máquina virtual. Só que o nosso foco aqui vai ser em cima de máquina virtual. Só para vocês saberem que ela é uma ferramenta poderosa, não é uma ferramenta só para migrar máquina virtual, banco de dados que está na máquina virtual, a aplicação que está na máquina virtual, para uma outra máquina virtual que eu tenho no Azure. Não, ela é uma solução bem robusta. Eu consigo, através dessa solução, migrar banco de dados, consigo migrar uma aplicação web para dentro do Web Application, eu consigo migrar uma aplicação web para dentro de um container. Então, ela é uma solução bem robusta. A gente vai ver um pedaço dela que envolve essa parte de migração de máquinas virtuais. Então, o recurso é o Azure Migrate. Então, se eu venho aqui no Search, digito aqui Azure Migrate, ele aparece aqui para a gente esse recurso. Então, se vocês verem aqui, né, migra banco de dados, aplicações web para máquinas virtuais, migração só de banco de dados. Então, você migra um banco de dados do SQL Server para o Azure SQL. Web App, você migra a sua aplicação que está no IS, que está no Apache, que está rodando numa máquina virtual para o serviço de web apps dentro do Azure ou até para um container. Então, ela é uma solução bem robusta, né? Se eu venho aqui nessa parte Get Started, clicar aqui Explore More, aqui eu tenho algumas coisas que a gente consegue migrar. A parte de VDI, arquivo, a parte de container. Então, ela é uma solução aí bem robusta. O que a gente vai focar aqui é a parte de migração de máquinas virtuais, que é o que muitas empresas estão fazendo nesse momento. O processo, né? Quando a gente pega todo o processo de migração da máquina virtual, essa ferramenta ela vai dividir isso em algumas etapas. Então eu tenho a etapa do Discover, onde eu vou descobrir o que eu tenho dentro do meu ambiente on-premises ou o que eu tenho em um outro provedor de nuvem que eu possa migrar. Então, primeiro eu faço essa descoberta. Depois da descoberta, a gente tem a parte ali do assessment. O assessment seria, legal, o Azure Migrate descobriu essas máquinas. Essas máquinas, elas têm dependências? Essas máquinas, elas atendem os pré-requisitos para cumprir a migração? Essas máquinas, né, qual que vai ser o custo disso dentro do Azure? Então, essa parte de assessment, ela é uma parte bem importante que ela te dá uma visão geral ali de dependência, o quanto aquilo vai custar dentro do Azure e etc. E por último, a gente tem o processo de migração efetivo. Então, depois que eu faço o Discover, eu faço o Assessment, aí eu tenho uma parte da migração em si. Essa migração, a gente vai ver quando a gente começar a montar a solução aqui, essa migração ela utiliza de um recurso chamado o Azure Site Recover, que nada mais é nada menos do que a parte de replicar a máquina virtual do ambiente on-premises ou de outras nuvens para o Azure. Então, ele utiliza esse serviço para fazer esse primeiro processo de replicação, e a partir do momento que essa máquina
ela já está replicada para dentro do Azure. Eu posso fazer o último sync, né? A gente vai ver que eu tenho a parte do teste. Deixa eu testar se a máquina vai subir tudo certo, só que nesse teste ele mantém a máquina do ambiente on-premises ligada. Agora, quando eu parto para a migração final, ele vai desligar a máquina do on-premise para evitar a perda de dados, né? Para evitar que durante o processo final de replicação alguma coisa tenha sido processada na máquina de origem. Então ele desliga a máquina, faz o último sync, a última replicação e já sobe tudo dentro do Azure, igual estava no ambiente on-premise. Então são essas fases, esses pilares que a gente vai passar aqui dentro dessa ferramenta, ok? O primeiro ponto é essa parte do Discover. Então, vou clicar aqui. Então, o que eu vou estar migrando é máquina virtual, né? Então, entra aqui na parte de server. Se eu clicar aqui em Discover, ele vem para essa tela e ele fala, ó, para você começar, você precisa criar um projeto. Então, vou clicar aqui em criar um projeto. Eu tenho que especificar um grupo de recurso, né? Que isso aqui é um recurso dentro do Azure. Então, todo recurso dentro do Azure tem que estar dentro de um Resource Group, tá? Então, esse Resource Group aqui, eu vou colocar o nome de Migrate. Ok. E aqui, o nome do meu projeto. Então, vou colocar Workshop, esse minúsculo, né? Workshop Azure Migrate. Beleza. E aqui, esse projeto vai ser criado na região do Brasil. Create. E vai começar aqui o processo de criação para a gente. Nossa, agora que eu vi, coloquei X, né? Azure. É Azure. Ó, beleza, já está criando. Beleza, ele criou aqui o nosso projeto aqui, Workshop Azure Migrate. Primeiro processo. Então, o primeiro processo ele vai envolver essa parte de descoberta. Só que o Azure, ele precisa saber, durante esse processo de descoberta, o que está rodando no ambiente on-premises, o que está rodando em outra nuvem, se a migração for de outra nuvem. Ele precisa saber o que está rodando lá. E como que ele consegue verificar o que está rodando e o que pode ser migrado para dentro do Azure? Ele vai precisar de um appliance virtual. Então, ele vai precisar de uma máquina com o serviço do Azure Migrate rodando dentro do nosso ambiente. Então, se é um ambiente on-premises, por exemplo, Hyper-V, eu preciso de uma máquina virtual que vai ser esse appliance dentro do ambiente do Hyper-V. Esse appliance ele precisa conectar em todas as máquinas que precisam ser descobertas. Se é um ambiente de VMware, eu vou precisar desse appliance dentro do meu ambiente de VMware. Ah, eu quero migrar da AWS para o Azure, eu vou precisar desse appliance dentro da AWS. Então, esse appliance ele que vai funcionar como ponte entre o ambiente que eu quero migrar e o Azure. Então, é ele que precisa conectar em cada máquina, ver o que roda e trazer essas informações para dentro do Azure. Quando a gente clica aqui no Discover, clica aqui usando o appliance. Aqui eu tenho a opção de trabalhar com VMware, eu tenho a opção de trabalhar com Hyper-V ou máquinas físicas ou outras clouds, AWS, GCP. O caso que eu montei aqui, tá, o processo ele sempre vai ser o mesmo, tá? Eu montei aqui em cima do Hyper-V, mas se fosse VMware, o processo é exatamente o mesmo. Clicar aqui Hyper-V. Aqui ele pede para eu dar um nome para esse meu appliance. Então vou colocar, por exemplo, Azure-Migrate. E aqui eu preciso gerar uma chave, tá? Essa chave, para que ela vai ser utilizada? Quando eu instalar esse appliance lá no meu ambiente, eu preciso que esse appliance seja validado com o meu ambiente Azure. Preciso que isso seja registrado porque é um processo crítico. Eu vou estar migrando máquinas virtuais dentro desse processo. Então, uma forma de garantir essa segurança é justamente essa chave, onde eu gero ela e quando eu estiver configurando o meu appliance, eu preciso informar essa chave. Eu vou colocar aqui Generate. Ele vai começar a gerar aqui, beleza. Enquanto ele gera aqui, o segundo passo é eu fazer o download desse appliance. E aqui a gente tem duas opções. Se tratando de Hyper-V, eu tenho como já fazer o download do VHD, então o VHD já vai ter o sistema operacional, já vai estar tudo pronto.
Ou eu tenho a opção de baixar só o zip. Só que aqui é só o script de instalação do appliance. Então eu preciso já ter o sistema operacional. Então, enquanto um já me traz um ambiente pronto, que é o VHD, então quando eu estiver criando a máquina virtual, eu não preciso instalar o sistema operacional, é só apontar para esse VHD. Ou eu tenho a opção, ah, não, mas eu já tenho uma máquina aqui, essa máquina já está preparada, eu quero só instalar o recurso. Eu posso baixar o arquivo zip e só instalar, que vai ser o meu caso. O meu caso, eu já tenho a minha máquina virtual. Então, eu não preciso criar o VHD, não, porque eu já tenho a máquina virtual para isso. Então, eu só vou baixar o zip e executar ali o script para fazer a instalação do recurso. Então, vou clicar aqui em download e ele vai fazer aqui o download para a gente. Ó, começando a fazer aqui. Então, fez o download. O que que eu preciso fazer agora? Copiar esse arquivo zip lá para minha máquina, onde vai ser a máquina que vai ter esse papel aí de ser esse appliance. Vamos só esperar ele gerar a chave aqui certinho. Ó, gerou aqui a chave. Então, vou precisar dessa chave aqui. Então, deixa eu parar, vou parar esse compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha máquina virtual. Todo mundo enxergando a máquina virtual aqui agora. Meu Hyper-V aqui. Fechar isso aqui. Minimizar isso aqui. Todo mundo enxergando aqui. Então aqui eu estou dentro do meu Hyper-V. Então aqui eu tenho duas máquinas. A máquina que a gente vai migrar, que é essa SRV01, e essa Azure Migrate, que é a máquina onde eu vou instalar ali esse appliance que vai ser responsável por fazer a descoberta de todo o ambiente. Então eu vou logar aqui nessa máquina. Legal. Opa. Estou aqui na máquina. Aqui eu já copiei, né, para a gente ganhar tempo. Eu já tinha feito aqui o download e eu já tinha também extraído essa informação. Ah, não, não cheguei a extrair. Deixa eu extrair agora. Então vou extrair meu arquivo zip. Não, VMware não, mas o processo é o mesmo, tá? É o mesmo, é a máquina virtual com appliance. O resto é tudo igual, tá? Eu não tenho nenhum ambiente VMware para simular, mas o processo é exatamente o mesmo. Ó, tá aqui a minha pasta zip e o que eu preciso rodar é esse cara aqui. Então vou dar um edit nele só para ele abrir o PowerShell exe aqui para a gente poder acompanhar aqui o passo a passo. Ó, tá aqui o script, tudo bonitinho, então um script grande aqui, mas é só eu pegar e rodar esse script. Aqui, né, ele pergunta se está fazendo no VMware, no Hyper-V, máquina física, então é a opção 2, né, Hyper-V. Aqui, se eu estou utilizando a Azure pública, se é para governo, se é para China, então Azure pública. Aqui, se esse appliance ele vai conectar via endpoint público ou privado, então nesse cenário, só para vocês entenderem, eu tenho duas opções. Eu posso conectar direto através da internet, sem precisar fazer VPN nem nada, porém tudo criptografado, ou eu posso ter uma conexão VPN do meu ambiente e fazer isso através de um endpoint privado. No nosso caso, opção 1. Vou fazer isso diretamente através da internet. E aqui o Yes para continuar com o deploy. Então agora ele vai começar a instalar aqui para a gente o appliance aqui dentro dessa máquina. Tem que ser o Windows, tá? Esse appliance é o Windows. E daqui a pouco a gente vai para a tela e ele tem alguns requisitos, não é qualquer máquina, tem que ser uma máquina
uma quantidade razoável de memória, porque ele vai ser o responsável, né, por conectar em todas as máquinas do ambiente, fazer o discovery, trazer informação. Então, é uma máquina que ela exige de processamento e memória também. Guiando. Tá, então aqui, pessoal, meu, mas se fosse VMware, é a mesma coisa, é uma máquina virtual, só que ao invés de estar no Windows, pô, no Hyper-V, a máquina virtual vai estar dentro do SX, mas o processo é exatamente o mesmo. Só que na hora que a gente está baixando o appliance, se eu escolher o VMware, aí ao invés dele gerar um VHD, ele vai gerar um OVA, né? Que é a extensão ali de appliance pro VMware. Tá? Mas o resto é exatamente igual. Fazendo aqui. Qual o procedimento para migrar um servidor de arquivo local de 1 TB para o Azure? Se for migrar a máquina virtual, é esse processo que a gente está fazendo, tá? Exatamente esse processo. Ah, eu quero tirar a minha máquina virtual com file server do on-premises e levar essa máquina virtual para o Azure. É esse processo que a gente está fazendo. Fazendo ainda. Somente os arquivos, aí você tem que ter o serviço do Azure, né? Que é o Azure File. Tem que ir lá, habilitar o Azure File, configurar a sincronização dos arquivos para o Azure File e depois cortar essa replicação, ou se houver necessidade, deixar os dados nos dois locais. Mas aí, como não é máquina virtual, é serviço, aí tem que usar o serviço, que no caso é o Azure File. Aí você consegue trabalhar com permissão. É igual, é o serviço, né, de file server do Azure. Ó, instalando aqui alguns pré-requisitos. A gente vai executar aqui. Infelizmente, né, tem algumas que demoram um pouquinho. Tá? A instalação do appliance. Quando a gente for registrar o Hyper-V para migração, também é um processo que demora ali uns 10, 15 minutos, tá? Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Tá? Mas ele está fazendo aqui, está rodando. Rodar, né? Que ele está rodando outro script agora. O Register PS1. Beleza, é que ele está falando, né, que tem que remover o Internet Explorer, mas essa máquina já é o 2022, então aqui eu posso colocar aqui que não. Beleza, então aqui ele terminou aqui, diz que criou um atalho para mim no meu desktop, beleza. Então se eu for lá para o meu desktop, tá aqui, Azure Migrate Appliance Configuration Manager. Então vamos abrir esse cara. Primeira vez aqui que ele abre também costuma demorar um pouquinho. Deixa eu só ver se eu aumentei a memória dessa máquina. Não, deixa eu dar um gás aqui. Beleza.
Tá? Então, lembrando, esse primeiro passo é o appliance que vai ser o responsável por fazer o discover do meu ambiente e ele que vai ser a ponte para fazer a replicação das informações para dentro do Azure. Então, ele vai funcionar ali como essa ponte entre o Azure e o ambiente ali que eu estou querendo migrar. Ó, beleza, abriu aqui. Então, aqui, né, o termos de uso, aceitar, e aqui, onde a gente precisa começar a fazer aqui as configurações desse appliance para ele conseguir coletar as informações. Então, aqui, primeira, ele valida, né, a conexão com o Azure, tudo, e ele está pedindo aquela chave aqui para a gente. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento e abrir aqui o Azure. Então, o que ele está pedindo é essa chave aqui. Então, vou copiar ela, vou lá para minha máquina, voltar lá, né? Beleza. Então, vem aqui, eu vou copiar minha chave. Copiei, vou verificar. Ó, terminou. Agora eu preciso registrar esse appliance lá no Azure. Então, aqui eu vou precisar logar com uma credencial que tenha privilégios administrativos dentro do Azure. Então, aqui eu vou copiar, ele vai me abrir um browser. Eu copio o código. E aqui eu preciso entrar com a minha conta. Então, deixa eu pegar aqui a minha conta, que tem esse privilégio. Tem a conta, essa aqui. Copio ela aqui. Uma senha. Ó, diz que já fez aqui o logon. Vamos esperar. Às vezes ele dá uns erros aqui, porque às vezes ele precisa de uma liberação de uma permissão num recurso que ele vai criar, e às vezes ele cria o recurso e antes de dar a permissão, ele já tenta fazer essa validação. Mas vamos ver se ele passa direto. Mas daqui eu vou mostrar para vocês. Ah lá, deu erro aqui. Eu vou mostrar para vocês esse recurso. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. É ele mesmo. Beleza. Deixa eu tentar de novo. Agora deve ter ido. Eu vou só dar um. Cadê aqui? Eu vou pausar aqui a gravação. Ó, então a gente finalizou aqui. O appliance foi registrado e agora a gente entra aqui nessa parte das credenciais. Então aqui eu tenho agora o meu appliance configurado no meu ambiente. E esse appliance ele vai precisar acessar as máquinas para que ele colete informações e leve isso para dentro do Azure. Então, o appliance ele vai precisar de credenciais para se conectar nessas máquinas.
Então, eu preciso vir aqui e adicionar essas credenciais. Então, eu venho aqui, colocar aqui a credencial, colocar admin. Aqui, qual que é o username. Aqui eu não estou em domínio, então vou colocar a conta local. É essa, com essa senha. Opa, peraí que eu errei. Ó, beleza. E eu posso adicionar várias. Então, por exemplo, eu estou num ambiente que eu tenho um domínio e eu tenho uma credencial que acessa 90% das máquinas. Eu ponho essa credencial. Só que tem os outros 10%. Os outros 10% são contas locais. Então, eu posso registrar aqui várias credenciais. E aqui, né, quando a gente fala, até um ponto aqui, quando a gente fala que geralmente esse appliance, essa descoberta é de máquinas virtuais que estão dentro de um hypervisor, geralmente é a conta de administração do hypervisor, então do VMware ou a conta da máquina do Hyper-V, tá? Não necessariamente a senha da máquina individual. É uma senha que tem acesso a tudo. Geralmente a senha do administrador do hypervisor, ele já é administrativo e consegue conectar ali em todas as máquinas. E aqui é onde a gente seleciona qual que vai ser o nosso hypervisor. Então, aqui no caso, eu vou selecionar aqui o meu Hyper-V, que tem este endereço aqui. E aqui é a credencial que eu acabei de criar. Save. Falhou, deixa eu só ver o que ele... Acesso negado, isso aqui provavelmente é o firewall do Windows. Desabilitar ele aqui. Beleza. Ainda não. Deixa eu ver se esse aqui tá liberado. Vou ver se o do Hyper-V tá liberado. Beleza. 92.168.0. Vamos ver. Vamos pro troubleshoot, né? Vamos ver se tá pingando. Tá acessando. Então, pode ser que eu errei a senha. Ah, era a senha. Validou com sucesso. Então, aqui eu já tenho a minha credencial para fazer o discover das minhas máquinas que estão dentro desse host. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho mais host. Eu posso ir adicionando os hosts aqui. Geralmente, no ambiente produtivo, a gente adiciona o cluster direto. O IP do cluster, seja do VMware, seja do Hyper-V. Que beleza. Aqui, se eu tiver algum banco de dados, né, a credencial para eu conectar no banco de dados, beleza. Desmarcar isso aqui, que eu não preciso, né? Beleza, Start Discover. Então agora o meu appliance ele está fazendo uma descoberta dentro do meu ambiente e o que ele descobrir, ele já vai informar o Azure para que com base nessa descoberta o Azure possa seguir com os próximos passos, que é o assessment e a migração propriamente dita. Então aqui, né, demora aí aproximadamente 2 minutos. Vamos esperar ele completar aqui esse discover. 2 minutos, mas é claro, né? Depende do tamanho do ambiente, né? Se é um ambiente grande, geralmente isso pode demorar aí mais do que 2 minutos. Pessoal, alguma dúvida nesse primeiro processo, nesse primeiro pilar que é o da descoberta, configuração do appliance? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Parece complicado, mas
Quando vocês forem rever a gravação, vocês vão ver que é simples. É que são processos que às vezes demoram um pouco, né? Ele precisa descobrir máquina, precisa configurar, mas o processo em si, as etapas em si, não tem segredo. A Pay You Go, mesma forma. Mesma forma, viu, Simar? Você vai escolher uma das máquinas físicas para ser o appliance, faz a instalação, ele faz a descoberta, a mesma coisa. Ó, beleza. O Discover que finalizou com sucesso. Então agora vamos lá para o nosso portal do Azure. Então aqui a gente já fez aqui todas as configurações. Já coloquei a chave, já fiz a instalação, já fiz o setup do appliance. Beleza, agora eu posso voltar aqui, dar um refresh. Às vezes ele demora alguns minutinhos também já para liberar aqui, para que a gente comece a dar os próximos passos. Ó, mas já liberou. Então aqui ele está mostrando para mim, ó. Eu fiz a descoberta e nessa descoberta eu achei dois servidores. Esses servidores, nenhum deles roda SQL, nenhum deles roda nenhuma aplicação web. O sistema operacional desses dois servidores são Windows, não tem nenhum Linux, nenhum desconhecido. Eu não tenho nenhuma dependência, né? Então, eu tenho dois servidores e desses dois nenhum tem dependência. Então, aqui dependência seria, por exemplo, a solução que a gente tem de front-end e back-end. Então, tem a aplicação no front e o back-end, o meu banco de dados. Então, se eu migrar só a aplicação, ele vai falar, opa, e cadê o banco de dados? Então, esses serviços que têm essas dependências, ele consegue identificar e mostrar para a gente ali o que está acontecendo. Aí ele mostra, né, que eu tenho um appliance e esse appliance ele está registrado. Legal. Então, o primeiro processo de discover já foi feito. Então, ele já descobriu. Então, se eu tivesse 1.000 máquinas virtuais, 10.000 máquinas virtuais, ele iria trazer tudo aqui para a gente. Ah, dessas 1.000 máquinas virtuais, tem 100 que tem banco de dados. Ele ia trazer aqui para a gente. Ok? O próximo passo, eu posso rodar esse business case. Esse business case seria de tudo que ele descobriu, né, de todo o processo de discover, ele vai mostrar quanto iria custar para manter tudo isso dentro do Azure. Então, se eu clicar aqui, business case, vou dar o nome aqui, business 1, Brasil, aqui para minimizar custo, se eu estou migrando tudo para IaaS, modernizando o Compass, deixa aqui minimizar custo. Se eu vou utilizar reserva de instância, né? Reserva de instância seria, eu vou armazenar uma máquina por 3 anos. Então, eu pago um valor menor porque eu vou ficar por um tempo grande dentro do Azure. Então, a gente tem essas opções. Aqui se eu tenho algum desconto e aqui qual que é a moeda. Vou colocar aqui real. Construir aqui o business case. Isso aqui demora um pouquinho para ele começar a popular. A gente vai fazendo outras etapas. Quando ele terminar, a gente volta, né? Ele fala aqui, ó, que isso aqui precisa de alguns minutos. Beleza, deixa ele rodando aí para a gente. Próximo passo é essa parte de dependência. Então, se eu tenho alguma dependência, ele vai mostrar para mim quais são essas dependências para que eu tenha uma visão de tudo que eu preciso migrar para lá. E aqui a parte de assessment. Então, aqui é aquela parte onde ele vai fazer aquela validação, se vai ter algum problema para migrar, se não vai ter, se tiver o problema, qual que é. Então, esse aqui é um dos processos mais importantes. Então, eu vou falar aqui que é um assessment de máquina virtual. Aqui
Azure VM, aqui é através de descoberta de appliance, beleza. Aqui os critérios, né? Então, o que ele vai levar em consideração? Performance, recurso no Brasil, 3 anos de reserva. Então, posso clicar aqui no Edit, por exemplo, e falar: não, eu não vou usar 3 anos de reserva, eu não vou usar nenhuma. Aqui, critério, aqui a série das máquinas, porque o que acontece? Eu estou saindo do meu ambiente on-premise. Quando eu vou para o Azure, existem vários tamanhos de máquinas virtuais. Então, ele vai fazer um comparativo para a gente para selecionar o melhor tipo de máquina que ele recomenda para que a gente faça a migração. Então, aqui eu vou deixar que ele pode selecionar qualquer uma, pay as you go, aqui, real, sem desconto, ligada a 31 dias, tal, 24/7, beleza, sei. Next. Aqui o nome que eu vou dar para esse assessment, vou colocar assessment 1. Se eu vou armazenar essa informação em um resource group, para eu ter, por exemplo, um resource group onde eu tenho todas as informações de assessment, ou se eu vou deixar junto com o resource group que já existe, então vou criar um aqui também, assessment 1, o nome do meu appliance e aqui a máquina que eu quero validar. Então não quero fazer do appliance, é só da outra máquina. Beleza. Aqui um review e create assessment. Então, aqui é aquele processo que ele vai fazer todas as validações para ver se essa máquina ou as máquinas, se a gente selecionar várias, né, dentro do mesmo recurso, eu posso ter até 500 máquinas virtuais sendo migradas simultaneamente. Então, aqui ele faz toda a validação para no final ele falar: ó, essa máquina está apta a ser migrada ou não. Você precisa corrigir esses erros aqui. Então, aqui também é um processinho que vai um tempinho também para ele finalizar. O bom é que isso aqui a gente roda uma vez só, né? A parte de criar o appliance, configurar. Depois é só pegando as máquinas. Ah, agora eu vou migrar essas, só ir montando os assessment. Ó, business case. Deixa eu ver se ele já está trazendo os dados, mas eu acho que ainda não. Não, está em progress. Assessment. Então ele falou que foi feito um assessment aqui de uma máquina virtual. Ó, beleza, ó, status, read, então a máquina já está pronta para ser migrada. Se eu clicar aqui, ele vai me dar aqui um pouco mais de detalhe, né? Então, de todo o conteúdo que está no assessment, tem uma que está pronta para ser migrada. Uma, porque a gente só tem uma máquina. Aqui, o quanto que eu vou gastar na parte de computação, o quanto que eu vou gastar com armazenamento e o quanto que eu vou gastar com recursos de segurança. Aí aqui ele começa aí um pouco mais no detalhe. Ó, de armazenamento, o recomendado foi disco SSD. Então vou gastar 88,65 porque são discos SSD. Aqui, a parte de licenciamento, o Windows Server 2022, porque a minha origem é 2022. E aqui ele fala, né, se eu tiver o contrato da Microsoft que chama Azure Hybrid, eu posso utilizar a licença do meu ambiente on-premise para minha máquina virtual no Azure. E aqui ele me mostra o quanto que eu iria ter de ganho, de desconto, se eu tivesse esse benefício. Então, eu sairia ali de 964 e iria para 677. Tá? Então, esse esse assessment me dá todas essas informações que é importante para, às vezes a gente quer trazer uma quantidade grande de recursos e não tem nem ideia de quanto vai custar isso dentro do Azure. Então essa ferramenta aqui, ela dá uma base bem legal aqui para a gente. Então beleza, depois que eu fiz o assessment, já tenho máquina que já está pronta para ser migrada, então esse é o pilar do Discover mais Assessment, a gente vai efetivamente para a parte de migração. Essa parte de migração, ela também vai envolver algumas etapas. A primeira etapa, né, porque aqui pensa, lá em cima, eu descobri as máquinas, consegui visualizar tudo que tem dentro dessas máquinas,
trouxe essas informações para o Azure para eu conseguir validar se eu vou ter algum problema para migrar, validar a questão de custo, beleza. Depois que tudo isso está pronto, eu preciso agora entrar no processo de replicar essa máquina para o Azure. E essa replicação, ela vai envolver a instalação de um agente dentro de uma das máquinas do hypervisor. Então, se eu tenho um ambiente com várias máquinas Hyper-V, várias máquinas ESX, eu tenho que instalar esse recurso dentro dessa máquina. Então, aqui embaixo em Migration Tools, a gente vai aqui em Discover, Azure VM, Hyper-V, Brasil, confirmar, criar. Terminou, beleza. Aí aqui eu tenho que agora fazer o download desse arquivo executável, que é aquilo que eu comentei com vocês no começo da aula, essa parte de replicação de dados das máquinas virtuais. Ele utiliza esse Azure Site Recover, então ele vai instalar esse serviço dentro do meu servidor Hyper-V. Então vou clicar aqui em download. Beleza, ele começou a fazer download e aqui a chave para eu registrar. Então, aquele mesmo processo que a gente viu. Vou precisar também de uma chave para fazer esse registro. Legal? Beleza. Com essas informações, agora eu posso ir lá para o meu. Deixa eu só duplicar aqui, que é aqui o que eu vou fazer para facilitar. Eu vou pegar esses arquivos que eu fiz o download e eu vou jogar para dentro do storage account que eu tenho aqui. Que eu tenho não, né? Que eu vou criar. SA Workshop 001. Daqui é só para uma ponte para eu conseguir jogar o arquivo lá mais rápido. Beleza. Então vou lá no meu storage account, lá em container, eu vou criar um container workshop. E aqui dentro eu vou fazer o upload. Esse e desse. Beleza. Aí eu venho aqui, meu hypervisor. Compartilhar aqui para vocês acompanhar também. Então, aqui eu estou logado no meu hypervisor. Então, conectei lá no Storage Account e agora eu vou fazer o download desses dois arquivos. O 3 e esse cara aqui. Ó, beleza, fiz o download dos dois. Então, se eu for aqui no meu. Fala aí, turma.
Aqueles que são mais atentos, vocês vão perceber que eu estou com uma camisa diferente. Mas é porque, né, ontem, durante a nossa transmissão ao vivo do nosso workshop, eu tive um problema aqui, uma queda de energia. E como faltava pouco ali para finalizar o conteúdo do workshop, eu estou gravando aqui o restante desse conteúdo. Então, uma continuidade do que a gente viu ali no ao vivo, ok? Então, aqui, só para a gente fazer uma revisão bem rápida, para ficar bem tranquilo aqui, a gente fez já a parte do Discover, a parte do Assessment, e a gente parou na parte onde eu tenho que ir lá no meu Hypervisor e eu tenho que instalar o Azure Site Recover, onde ele vai ser o responsável por replicar as informações do meu ambiente on-premises para o Azure. Ok? Então foi aqui que a gente tentou, estava dando um erro, mas só foi ali reiniciar a máquina que já voltou, porque eu tinha removido o agente que eu tinha instalado anteriormente, então é só fazer esse processo, reiniciar a máquina e agora vamos seguir aqui com a instalação. Então vamos pegar aqui o nosso Azure Site Recover, lembrando, lá na primeira parte do vídeo, eu mostrei lá no portal onde a gente vai e gera esses arquivos, joga aqui para a máquina para executar. Então vamos rodar esse cara aqui. Ó, beleza, não precisa aqui da atualização. Vou instalar no caminho padrão e beleza. Vamos seguir aqui com a instalação aqui do Azure Recover Services Agent. Vou esperar ele finalizar aqui a instalação. Beleza, clicar aqui no Register, apontar o arquivo, aqui nesse download, esse aqui é o meu arquivo, Next e Next. Agora ele vai começar a fazer aqui para a gente toda a configuração aqui e o registro aqui do Azure Site Recover. Então foi registrado aqui com sucesso. Posso dar aqui um Finish e agora a gente vai lá para o portal do Azure. Ó, legal, estou aqui no portal do Azure, aquela parte onde eu fiz o download do Azure Site Recover, o agente e o download da chave de registro. Então aqui eu posso vir aqui e dar um refresh. Preencher aqui as informações, VM, Hyper-V, e ele já está aqui, que está conectado. Eu posso clicar aqui em finalizar. Agora eu preciso aguardar ele finalizar aqui esse registro, tá? Esse aqui demora alguns minutinhos também. Finalizado aqui o registro, então beleza, essa parte a gente já concluiu. Então agora eu posso voltar lá para o meu Azure Migrate. Azure Migrate. Servers e Database. Aqui embaixo eu concluí o processo de Discover, da configuração. Agora a gente entra no processo da replicação. Vou clicar aqui. É uma VM, vai ser migrada para o Azure VM. Aqui a virtualização é em cima de Hyper-V, né, o que a gente vem configurando. Aqui o assessment que a gente fez lá atrás, eu tenho a opção aqui de também utilizar essas configurações. Então, como eu já fiz todo o processo de assessment, eu já vou utilizar esse processo. Aqui o grupo que eu criei, né, que a gente criou anteriormente, Assessment 1, e aqui o Assessment 1, que é o nome do meu assessment que eu criei. E aqui está a minha máquina virtual, aqui já com o status de RAID, né, pronta para migrar. Next. Aqui, aonde a gente vai definir, eu estou saindo do ambiente on-premises e eu estou levando a minha máquina virtual para o Azure. Então, lá dentro do Azure, eu tenho minha rede, eu tenho os meus Resource Group. Então, aqui onde eu vou definir para onde essa máquina virtual vai. Então, aqui, Resource Group Workshop. Aqui, ele vai criar esse cache, né? Que é onde ele vai guardar os logs do que está sendo migrado. A rede virtual que eu já tenho, então essa rede virtual Hyper-V, essa subnet default, que é o nome da minha subnet. E aqui eu posso escolher se eu vou querer redundância para minha máquina virtual ou não. Então vou deixar aqui como padrão. Próximo.
Aqui é a recomendação que ele deu para mim. Então ele pegou a minha configuração de máquina do ambiente on-premises. A minha máquina tem 4 cores, 8 GB, e ele está pegando isso e transformando isso num tamanho de máquina suportada para o Azure. Então o que ele escolheu aqui que atende essa necessidade é esse tamanho Standard F4S V2, que me dá direito a 4 cores e 8 GB de RAM. O sistema operacional é o Windows e aqui o disco do meu sistema operacional. Se essa máquina virtual que eu estou migrando tivesse mais disco de dados, disco para minha aplicação, ele iria aparecer aqui embaixo também. Então ele não leva só o sistema operacional, ele leva a máquina completa, inclusive os discos de dados que eu possa ter aqui dentro do meu servidor. Como esse só tem um disco do sistema operacional, está aqui o disco. Próximo. Aqui a parte da replicação do disco, né? Então, beleza, quando eu trabalho com o disco dentro do Azure, eu tenho alguns tipos de disco. Então, aqui é onde ele vai pedir para eu selecionar isso. Então, aqui, selecionado todos os discos, né? Que no caso é o disco só do sistema operacional. E aqui o tipo de disco que eu quero dentro do Azure. Então, quando a gente fala de disco de sistema operacional para máquinas produtivas, a gente sempre recomenda o Standard SSD. Se for uma máquina que vai exigir muito também do sistema operacional, do disco onde está o sistema operacional, eu posso utilizar o Premium, tá? O Standard HDD, por ser um disco que tem uma quantidade de IOPS bem limitada, a gente recomenda mais para ambiente de homologação por questões de performance. Então, vou colocar o Standard SSD. Próximo, aqui se eu vou criar alguma tag aqui para essa máquina virtual. Próximo, e eu clico aqui em Replicate e ele vai iniciar esse processo de replicação da minha máquina virtual on-premise para o Azure. Então ele vai pegar todas as informações que eu tenho na minha máquina virtual e ele vai replicar isso para dentro do Azure. Esse processo é um processo um pouco demorado, né? Porque ele precisa replicar tudo. Essa replicação está sendo feita através da internet, utilizando certificado digital. Na verdade, ele usa uma chave de criptografia que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aqui está tudo no ambiente controlado, no ambiente seguro. Então ele vai começar a fazer esse processo de migração aqui. Finalizado aqui a replicação, vamos dar um refresh aqui para ele aparecer aqui para a gente. Então vamos aguardar aqui alguns segundos, né, para ele fazer aqui o refresh. Beleza. E a gente tem aqui, na parte de Replication, uma VM que está sendo replicada. Se eu clicar aqui, está aqui a minha máquina, aqui o status da replicação, né, saudável, e aqui ele fala que eu ainda não fiz nenhum teste de migração. O que acontece? Se eu clicar aqui nesses 3 pontos, eu tenho aqui uma opção de testar essa migração. Então, como o próprio nome sugere para a gente, né, ele não vai efetivamente fazer a migração, ele vai fazer um teste. Depois eu tenho a opção de limpar esse teste e ele remove a máquina ali para a gente. Então, aqui é aquele cenário onde eu estou fazendo a minha migração. Terminou aqui, eu quero, antes de efetivamente fazer a migração, eu quero validar se o que ele subiu lá no Azure, se é o que eu espero. Porque quando a gente faz a migração efetiva, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a máquina de origem, a máquina do ambiente on-premise, ele vai desligar essa máquina. Por que ele desliga a máquina? Para não correr perda de informações. Porque durante o último processo de migração, se a máquina de origem continuar operando, pode ter atualizações ali que não foi no último ciclo. Então ele desliga a máquina, faz o último sync, só do que teve de alteração desde a última sincronização, lembrando que a máquina ela fica sincronizando de tempo em tempo, ele faz o último sync, depois que ele finaliza o último sync, ele efetivamente migra a máquina para dentro do Azure, e a partir dali eu já posso colocar essa máquina em produção, fazer alteração de nome se for necessária, enfim. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é esse teste de migração. Eu vou clicar aqui. Aqui, né, se eu vou fazer um teste, eu vou querer subir a máquina, testar. Para eu subir a máquina tem que estar dentro de uma rede. Então aqui, qual a rede que eu vou colocar essa máquina? Test Migration. Beleza, então ele vai começar aqui a fazer esse processo para a gente. A gente tem aqui, tá, essa aba aqui que ela é bem legal, Jobs, que eu consigo estar validando algumas coisas que estão sendo feitas. Então, aquela primeira parte, onde ele estava fazendo a replicação, aqui pelo Job eu consigo ver tudo o que está acontecendo na ferramenta Azure Migrate. E ele está colocando aqui para a gente
que esse teste failover ele está em progresso. Então vamos aguardar ele finalizar aqui. Então finalizou aqui nosso teste failover. Se eu clicar aqui, eu vejo aqui, né, o que ele executou, os jobs, tudo. Então, ó, ele fez o start, ele criou a máquina, startou a máquina. E se eu for agora aqui no meu search procurar as minhas máquinas virtuais, eu tenho aqui essa máquina SRV1-teste, que é a máquina virtual que ele criou aqui para mim fazer os testes do que eu preciso. Então já está com o endereço IP, já está tudo certinho. Então aqui eu posso conectar na máquina, fazer as validações, se é uma máquina de aplicação, se a aplicação vai subir certinho, se está tudo certo, se é um banco de dados, eu conecto da máquina, valido o banco de dados, enfim, aqui eu posso conectar e fazer esse teste de validação. Então vamos voltar agora lá para o Azure Migrate, aqui para a nossa VM, beleza, agora imagina que a gente já fez todo o processo de validação, a VM está saudável, a VM está ok, eu posso clicar agora aqui nos 3 pontinhos e eu posso limpar aqui esse status de teste migration. Então vamos clicar aqui só para dar uma nota, né? Então vou colocar aqui teste. Ó, o teste foi completo e eu quero deletar essa máquina virtual. Beleza, e aqui é a mesma coisa, eu posso ir lá no Jobs e eu posso acompanhar esse cleanup, né? Porque aqui o teste pensa assim, por que eu tenho que limpar o teste e remover a máquina? Porque essa máquina, quando a gente replica ela de tempos em tempo vai ficar replicando. Então, enquanto eu estou está acontecendo atualizações na máquina on-premise, ele está replicando isso para dentro do Azure. E esse teste é só para fazer uma validação. Porque quando eu fizer a migração, como ele vai desligar a máquina e fazer o último sync, aí eu vou ter o status original da máquina. Então, por isso que eu tenho que limpar essa máquina, porque foi só para teste, para que quando eu fizer efetivamente a migração, não dê conflito de nome, endereço IP, por conta da máquina de teste que ele criou. Então, vamos fazer esse cleanup e deletar a máquina. Então, vamos aguardar aqui o processo. Show de bola. Então, finalizou aqui o nosso cleanup. Então, se eu for lá para as minhas máquinas virtuais agora, eu não tenho mais aquela máquina virtual de teste. Então, beleza, fiz aqui o meu processo de migração, de teste de migração, beleza, tá tudo certinho, tá tudo funcionando. Então, agora eu posso efetivamente ir aqui para o processo de migração. Eu tenho aqui essa opção também, né, de parar a replicação. Então, uma máquina que estava replicando ali do ambiente on-premise, só que eu vou precisar parar essa replicação por um tempo. Eu também tenho essa opção. Então, agora eu vou para a migração efetiva. Então, essa migração, ele dá aqui essa recomendação, se eu quero desligar a máquina para não perder dados. Então a gente sempre recomenda deixar como sim. Existe a opção de deixar como não, que ele não vai desligar a máquina. Só que para evitar perder qualquer tipo de dado, a gente recomenda que desligue a máquina. Então vou deixar como yes e vou mudar aqui o processo de migrate. Vamos lá no Jobs e lá a gente pode acompanhar esse processo também aqui de migração. Então vamos aguardar. Finalizado aqui então o último processo. Então aqui o meu failover, a minha migração aconteceu com sucesso. Quando a gente clica aqui, a gente tem os passos. O shutdown da máquina, preparação, o start e aqui por fim o start aqui da máquina virtual dentro do ambiente do Azure. Então se a gente for aqui na máquina virtual, agora a gente tem aqui a máquina SRV01 sem eu traço o teste, porque agora não é mais um teste. E aqui eu tenho todas as configurações, o endereço IP da máquina, e aqui eu posso conectar para fazer agora, se precisar de configurações, trocar nome, trocar endereço IP, eu consigo conectar na máquina aqui para fazer todo o processo de gestão aqui desse servidor migrado. Vamos lá agora para o nosso Hyper-V, para ver se ele efetivamente desligou a máquina. Então, estou aqui no meu Hyper-V e está aqui a nossa máquina SRV01 desligada. Então, ele desliga a máquina, faz o último sync e sobe a máquina dentro do Azure. E aí, finaliza o meu processo de migração. Então, aqui, o processo de migração da máquina virtual está concluído. Lembrando que a gente fez aqui de uma máquina virtual, mas poderia ser centenas, milhares de máquinas virtuais. Lembrando que cada job eu posso migrar até 500 máquinas de uma única vez. Então, poderia migrar
centenas, milhares de máquinas utilizando exatamente esse processo que a gente viu. E lembrando, a gente fez aqui em cima do Hyper-V, mas é o mesmo procedimento para máquina física e o mesmo procedimento também para máquinas virtuais que estão no ambiente do VMware. Então aqui a gente finaliza o conteúdo aqui do nosso workshop. Agora, antes da gente finalizar aqui oficialmente, eu quero falar com vocês de próximos passos, né? Quero falar para aqueles que acompanharam aqui o nosso workshop e estão preparados para dar um próximo passo, está preparado aí para um conteúdo mais avançado dentro do Azure. A gente tem agora a nossa comunidade Azure Expert. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Então essa aqui é a nossa comunidade. Então essa comunidade, o aluno ele tem acesso a 1 ano. Então aqui é toda a parte de interação, onde os alunos tiram as dúvidas, onde a gente posta aqui alguns comunicados. Aqui na parte de Classroom são todos os treinamentos que já estão liberados, então já tem uma boa quantidade de conteúdo que os alunos da comunidade podem ir consultando. E todas as semanas a gente tem uma aula focada aqui para a comunidade. E essas aulas, elas também ficam gravadas, caso o aluno não consiga participar ao vivo, fica aqui nessa parte de gravação de aulas, para que o aluno possa assistir posteriormente. Então, acesso de 1 ano, onde durante 1 ano, além do aluno ter acesso a todos os conteúdos que a gente tem de Azure, a gente ainda tem uma aula todas as semanas. E o mais bacana é que os alunos, eles vão ter acesso a todo esse conteúdo que já está pronto, assim como conteúdos novos. Então, por exemplo, esse workshop que a gente fez é de Azure. Os alunos da comunidade, eles tiveram acesso tanto a participar ao vivo desse workshop, e eles também vão ter acesso à gravação. Então depois, quando eu terminar aqui a gravação, eu vou subir essa gravação aqui para que eles também possam acessar. Ou seja, os alunos da comunidade durante esse processo de 1 ano, além de ter acesso a todo o conteúdo que a gente tem aqui dentro da comunidade, vai ter acesso também aos novos treinamentos que estão relacionados com o Azure. Treinamentos, workshops, desafios, imersões, tudo que for relacionado a Azure, o aluno que faz parte da comunidade Azure Expert, ele não precisa se inscrever, ele já tem acesso por ser membro dessa comunidade. E aqui na aba de calendário, a gente põe aqui todas as aulas que a gente vai ter. Então a gente tem aqui as aulas semanais, a gente tem os workshops referentes a Azure. Então aqui para que o aluno acompanhe o que está acontecendo dentro daquele mês, os treinamentos, as aulas que vão ter para que ele possa se programar e poder participar aqui ao vivo. E fora esse conteúdo técnico, a gente também está abrindo essa comunidade do Azure Expert para quem é consultor, para quem é prestador de serviço ou para quem é CLT e quer levantar uma grana extra vendendo projetos, vendendo consultorias, não só de Azure, mas qualquer serviço de TI. A cada 20 dias, o nosso primeiro encontro referente a isso vai ser no dia 23 de fevereiro, a cada 20 dias a gente vai ter uma mentoria específica só para falar do processo de venda de consultoria, vendas de serviço. Então, dentro dessa mentoria, eu vou trazer estratégias específicas de como você utiliza a internet, utiliza o marketing digital para atrair novos clientes, fechar novos projetos, para que você possa aumentar o seu faturamento. Então, a gente vai ter uma mentoria exclusiva aqui para os alunos da comunidade, voltada aí para essa parte de quem quer vender serviço, quem é consultor, quem é prestador de serviço. Então, a gente tem todo essa parte técnica, todo esse conteúdo técnico e também um conteúdo mais estratégico voltado ali para consultores ou para quem quer levantar uma grana extra aí vendendo serviço e consultoria, algo que principalmente em relação a Azure, vender recursos e serviços do Azure, vai aumentar muito, já teve um grande boom em 2023, vai aumentar muito em 2024. Então quem quiser levantar uma grana extra relacionada aí a vender serviços, a gente vai ter essas mentorias exclusivas a cada 20 dias. E a gente também tem aqui uma parte de gamificação, onde os alunos que mais se destacarem dentro aqui da nossa comunidade, ajudando com dúvidas, postando dúvidas, participando dos treinamentos, eles vão receber ali algumas coisas bacanas que a gente está bolando aí dentro do mês. Então a gente vai ter também essa parte de gamificação para os alunos que mais se destacarem. Então essa é a nossa comunidade. Acesso de 1 ano, aula toda semana, todos os treinamentos, workshops, desafios e imersões que a gente lançar dentro desse 1 ano relacionado a Azure, o aluno já vai ter acesso e mais essa mentoria aí falando dessa parte estratégica de vendas. O valor de investimento para participar dessa comunidade
é de R$ 2.000, que podem ser divididos em até 12 vezes. Porém, a gente liberou um desconto especial para os alunos aqui do nosso workshop. Então, os alunos do workshop que garantir a vaga ainda hoje vai receber um cupom de R$ 500 de desconto. Então, ao invés de pagar R$ 2.000, o valor vai ficar R$ 1.500, que pode ser dividido em até 12 vezes para você ter acesso a um ano de comunidade. Então, essa é aquela oportunidade para quem já está preparado aí para esse próximo passo, para quem está atrás de um conhecimento mais avançado. Um conhecimento que vai muito além da certificação. Então aqui, nessas aulas semanais, a gente fala muito de conteúdos novos, novidades que a Microsoft trouxe para dentro do Azure. Praticamente toda semana a gente tem uma novidade. Então a ideia nessas aulas semanais é a gente aprofundar nessas novidades e nos principais recursos dentro do Azure. Então aqui é para quem quer um conhecimento realmente de expert. Então tá aí essa oportunidade. Então aqui, embaixo da aula vai ter aqui o link para você entrar em contato com a minha equipe, para você fazer a sua inscrição aqui na nossa comunidade, porque a gente liberou alguns bônus especiais. Por isso que a gente está pedindo para entrar em contato com a equipe no WhatsApp. Porque a equipe vai entender o seu perfil e com base no seu perfil, ela vai montar um pacote de bônus especial para você, para te ajudar nessa jornada. Então, além de você ter todo esse conteúdo aqui da nossa comunidade Azure Expert, você ainda vai ter acesso a um pacote de bônus aí personalizado. Então, entre em contato aí com a equipe no WhatsApp. Então, aqui na descrição do vídeo aqui tem as informações. Entre em contato para garantir a sua vaga com esse valor promocional e também com esse pacote de bônus personalizado. Legal? Então, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo desse workshop, que a partir de agora vocês consigam fazer essas migrações de forma simples, efetiva e segura. Legal? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.